a hora da gente conhecer o melhor goleiro da Internacional 2020, 21, 22 e 23. Estão concorrendo? Vamos de novo aí, meu amigo Ed, com as imagens do Rafael Pin. Rafael Pin, que foi goleiro da Inter em 2020 e carrega uma idolatria muito grande do torcedor da Inter e muito merecido. Foi o jogador que mais troféu ganhou do Pimba nos Esportes e do Rápido no Ar. Segundo goleiro, Jefferson Paulino, jogou em 2021. O terceiro goleiro é Lucas Frigeri, jogou em 2022. E o último goleiro é Léo Vieira, que atuou no último Campeonato Paulista. Então, para você que está chegando agora, são 10 votos, ok? Se der empate, o voto do Tatinha vale 2, ok? Então tem voto popular, Felipe Ghiseline, Juninho Tiriaco, Nilcinho Zanqueta, Alexandre Pimenta, Luciano Trevisol, Marquinho Rockman, Igor Sedano, o meu voto e o do Tatinha Casagrande, ok? Lembrando que, volto a dizer, eu não sei os votos dos meus companheiros. Eu vou deixar escrito aqui, Rockman, o meu voto, para não haver nenhuma influência na hora que eu votar. Então você está vendo aqui? Já. Ghiseline, você está vendo aqui. Ok? Então o meu voto está aqui. Está nesse papel em branco aqui atrás. Aqui eu vou fazer a somatória dos votos. Então, o voto popular está empatadíssimo. Está empatado entre Jefferson Paulino e Léo Vieira. Está empatado, porque tem votação no Instagram, tem votação no Facebook, tem votação aqui na live. Está empatado. Então, durante a votação, a gente vai chegar num consenso quem é que teve, 3 ou 4 votos a mais. Vamos começar então com o voto do Felipe Ghiseline. Volto a dizer, eu pedi para o Felipe gravar e para o Marquinho gravar. Por quê? Porque nenhum sabe em quem votou. Para dar mais um ar de mistério ainda. Então o Felipe Ghiseline gravou hoje à tarde o seu voto e a gente vai conferir a partir de agora, Ed, em quem vota Felipe Ghiseline. Vamos lá. Boa noite, Edmar Ferreira e amigos do Pimba nos Esportes. Felipe Ghiseline, comentarista esportivo, fazia a votação aqui do melhor goleiro que disputou o Paulistão pela Internacional de Limeira de 2020 a 2023. O meu voto, Edmar, é por Jefferson Paulino. Além de evitar o rebaixamento em 2021, também ajudou a classificação às quartas de final. Um abraço a todos e meu voto, Jefferson Paulino. Perfeito, Felipe Ghiseline, Jefferson Paulino. Tá na votação popular. Sim. Que está entre os dois. Então sai na frente Jefferson Paulino. Como eu gosto de votação assim, rapaz. Eu lembro daquelas eleições que eu fazia com o Pilão. É muito bom, é gostoso demais. Segundo voto vai ser do Juninho Tiriaco, vulgo The Rock. Vamos saber então o voto dele. Juninho Tiriaco, boa noite, Juninho. Salve, salve, rapaziada do Pimba nos Esportes. Boa noite a todos os nossos amigos e ouvintes. O meu voto para o melhor goleiro aí nesses últimos anos aí de retomada da Internacional na Série A do Campeonato Paulista vai para o goleiro que defendeu a meta leonina em 2020, o Rafael Pin. O Jefferson Paulino e também até o Léo Vieira foram goleiros aí que tomaram menos gols. Mas o meu voto em destaque individual, pelo grande número aí de defesas importantes, fica para Rafael Pin. Me lembro aí em jogos de extrema dificuldade contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, até mesmo o placar aí de 1-0 que a Inter venceu também lá em Itaquera, o Corinthians, o popular termo que os goleiros usam, baliza zero, onde a equipe não sofre nenhum gol. Rafael Pin aí foi um grande destaque dessas partidas, com defesas muito importantes. Me lembro também, principalmente no jogo contra o Palmeiras, aqui no Limeirão, onde teve um empate de 0-0, o Rafael Pin fez ao menos aí 3 grandes defesas, defesas muito difíceis, que até então foi o melhor jogador em campo naquela partida. E se a Inter também conseguiu a permanência em 2020, que foi logo o primeiro ano aí de retomada à Série A, deve-se muito a grandes e importantes defesas que Rafael Pin fez aí nessa temporada 2020 do Campeonato Paulista.
Beleza? Então meu voto é nele aí. Um abraço a todos. Valeu. Valeu, Juninho Tiriaco é a cara do Max Aleph, goleiro atual da Internacional. Eu vou te contar, ele lembrou muito bem o Juninho da atuação do Pim contra o Palmeiras. Tem até no meu canal do YouTube 7 defesas. Ele pegou 2 do Luiz Adriano, ele pegou uma do Rony, uma do Dudu. Mas defesas assim espetaculares, e ainda foi o último jogo, depois entrou a pandemia. Foi um 0-0, depois desse jogo entrou a pandemia e portões fechados e aquela bolha. A Inter foi jogar em Itaquera contra o Oeste, jogou no Morumbi contra a Ferroviária e o Pim deu conta do recado, foi muito bem em 2020. Então Rafael Pim empata com Jefferson Paulino, 1 voto cada um. Agora o véi da lancha, Nilcinho Zanqueta, o polêmico, direto de Araras, ele falou: eu faço questão de votar porque eu acompanhei a Inter e acompanho há muito tempo. Então vamos saber o voto de Nilcinho Zanqueta, direto de Araras. Fala, velho da lancha. Fala, pessoal do Pimba nos Esportes. Bom, meu voto vai para o Jefferson Paulino, para a seleção da Internacional de Limeira nos últimos 4 anos no Paulistão. Primeiro porque o Jefferson Paulino chegou à Internacional num momento difícil em que ele substituiu o Rafael Pim e fez grandes defesas no campeonato, ajudou a Internacional a se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. Portanto, meu voto vai para o Jefferson Paulino. E eu conheço do arriscado, eu já fui goleiro, eu sei que eu estou falando. O Jefferson Paulino é o melhor dos 4 aí para ser o integrante, né, da seleção da Internacional de Limeira nos últimos 4 anos aí do Paulistão. Grande abraço, valeu! Grande Nilcinho Zanqueta, sou fã do Nilcinho Zanqueta, meu querido amigo, obrigado, viu? Em serviço ele participou desta votação. Então 2-1, tá na frente Jefferson Paulino, 2 votos pro Jefferson Paulino, 1 pro Rafael Pim, nenhum pro Lucas Frigeri, nenhum para Léo Vieira. Agora ele, Alexandre Pimenta, o comentarista mais calmo da equipe de esportes do Pimba. Alexandre Pimenta, que já é vovô, ele tem cara de novinho, mas já é vovô. Alexandre Pimenta, o seu voto, boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Edmar. Boa noite, amigo do Pimba nos Esportes. Hoje, para a votação do melhor goleiro, né, do Paulistão 2020 a 2023, meu voto é para o Rafael Pim. Por que o Rafael Pim? Primeiro ano da Inter, quando retorna para o Paulista, sendo um jogador primordial também na sua liderança, pela própria torcida que gosta muito dele, né, e fez um belo no Campeonato Paulista. Então, o meu voto para o melhor goleiro de 2020 a 2023 do Paulistão é Rafael Pim. Abraço a todos. Obrigado, Alexandre Pimenta. E olha, Bruno Basso sempre perfeito em suas intervenções aqui no Pimba nos Esportes. Grande abraço, viu, Bruno? E ele coloca: Edmar, o Rafael Pim fez contra o Corinthians e contra o Palmeiras em 2020 atuações impecáveis. Ele fechou o gol na Neoquímica Arena, a Inter ganhou de 1-0 o gol do Charles, e aqui as 7 defesas contra o Palmeiras. E ele lembrou muito bem que em 2022 o Lucas Frigeri se machuca e ele entra contra o São Paulo no Morumbi e fecha o gol também, no 0-0 com o São Paulo. Muito bem lembrado, Bruno Basso, essa atuação do Rafael Pim contra o São Paulo no Morumbi. Eu narrei esse jogo. Então, 2 votos para Rafael Pim, 2 votos para Jefferson Paulino, nenhum para o Lucas Frigeri, nenhum para Léo Vieira. Vamos agora com o voto do Luciano Trevisol, a memória de elefante, ou como... Como você chama? Ô, Luciano, vê se não chega atrasado no vídeo aí, viu? Vê se não chega atrasado no vídeo ou se não falta, né? Cabeça de elefante? É, cabeça de elefante. Ô, cabeça de elefante, grande Luciano Trevisol, um abraço pra você, seu voto, quem foi o melhor goleiro da Inter? Boa noite, Edmar, boa noite a todos aí do Pimba nos Esportes. Sem dúvida, o melhor goleiro, tecnicamente, que teve nesses últimos 4 anos aí do retorno da Inter na elite do Paulista é Jefferson Paulino. E o goleiro da melhor campanha desses 4 anos aí, que chegou às quartas de final. Um abraço a todos, até mais. Valeu, Luciano Trevisol. Passa à frente de novo Jefferson Paulino, hein? 3 pro Jefferson Paulino, 2 para Rafael Pim. Vamos agora com ele, Rockman. Eu pedi pro Rockman gravar hoje à tarde o voto dele. Você mudaria ou não? Não. Manteria o voto? Tenho meu voto. Então faz ao vivo. Jefferson Paulino. Por que Jefferson Paulino? Cara, ele com os pés, é um goleiro diferenciado. E foi ele fez várias partidas boas.
como goleiro atual no futebol do momento, o Paulino realmente é o melhor. Aonde ele vai, ele se dá bem. Pode perceber, os times que ele joga, ele vai bem em todos. E na Inter, a saída de bola da Inter foi perfeita. Vários jogos ali, a torcida ficava meio com medo, mas saía super bem. É um goleiro moderno, o Jefferson Paulino, e merecia mais sorte no futebol, viu, Edmar? Valeu, então. Marquinho Rockman vota em Jefferson Paulino. Você também não mudaria seu voto, né? De jeito nenhum. Também 4 votos para Jefferson Paulino, 2 para Rafael Pim. Igor Sedano. O Igor Sedano pediu um voto para ele, né? E ele gravou assim. Vamos lá. Igor Sedano, meu gordinho predileto. O seu voto, quem foi o melhor goleiro desses 4? Tamo junto. Fala, Edmar Ferreira. Fala, amigos do Pimba, nossos ouvintes da Melhor FM. Um abraço a todos. Bom, Edmar, você coloca a gente em cada saia justa, hein? Rapaz do céu. Bom, escolher um desses 4 nomes gigantescos, né? Que passaram pela Inter e fala pra mim, né? Quando que a Inter não teve um goleiro bom, Edmar? E nessas últimas edições do Campeonato Paulista foi ainda melhor essa dinâmica de goleiros, né? Bom, o Pim teve a sua importância, obviamente, está desde os acessos. O Elano deu essa prioridade para ele como titular em 2020, foi muito bem também em 2020. Em 2021 ele pecou um pouquinho, né? Estava um pouco abaixo, foi aí que o Jefferson Paulino ganhou a titularidade. Depois das falhas do Pim contra o Santos, o Jefferson Paulino assumiu a titularidade com o Carpini no jogo contra o Ituano, sua ex-equipe, e daí foi muito bem, não desgarrou mais, foi muito bem o Jefferson Paulino, tanto é que o torcedor tem saudade dele, né? E desses 4 nomes, Jefferson Paulino é o menor em altura, olha que curioso para goleiro. Bom, o Lucas Frigério foi muito bem também, numa das melhores equipes formadas pela Inter, apesar de não ter passado de fase e ter, né, uma série de percalços pelo caminho, né, com o Vinícius Bergantin, mas foi muito bem também o Lucas Frigério. E por último, o Léo Vieira, né, que apesar dos pesares, se não fosse a goleada, né, tomada pelo São Paulo, sofrida pelo São Paulo, né, a Inter não teria assim uma defesa tão vazada no Campeonato Paulista ano passado com o técnico Pintado. Mas, Edmar, eu fico com o Jefferson Paulino. É um excelente goleiro, né? Um goleiro de história, um goleiro que se identificou muito com a Inter, um goleiro que é titular por onde passa. Ele vem numa dificuldade, né, dos primeiros momentos da Inter, principalmente com o goleiro Pim. Ele assume a titularidade e aí ele não desgruda mais. Para mim, Jefferson Paulino não tem como. É que a gente tem que escolher um, né? Mas os 4 goleiros que passaram pela Inter foram fabulosos, foram muito bons mesmo, né? O Pim ali foi o que basicamente mais ficou, porém ele perdeu a titularidade em 2021. O Jefferson Paulino, se não me falha a memória, você me corrige aí, Jefferson Paulino foi o que menos jogou no Paulistão, dentro desses 4 nomes, né? Se não me falha a memória, mas para mim foi o mais consistente. Um abraço a todos! E daqui a pouco tem mais, né? Rapaz do céu, quero ver nas outras posições. Mas para mim os goleiros aí foram os mais difíceis por enquanto. Um abraço. Valeu, saudade de você, meu querido Igor Sedano. O Igor que está apresentando seu programa diariamente aqui na Melhor, por isso que amanhã não faz o jogo da Copinha com a gente. Amanhã estarei junto com o Tatinha no jogo Inter e Patriotas. Então, 5º voto para o Jefferson Paulino, 2 votos Rafael Pim, nenhum voto para o Lucas Frigério e nenhum voto para Léo Vieira. Bom, depois do Igor, a ordem sou eu. Tá? Depois do Igor aqui sou eu e eu vou mostrar o que eu escrevi aqui, ó. Jefferson Paulino. E eu vou explicar por quê. Eu acho que a maioria já deu a entender o porquê votou em Jefferson Paulino. Eu vou mais além. O Jefferson Paulino entrou na maior fogueira que um goleiro poderia entrar na Internacional ao longo desses 4 anos. Era o momento mais tenso da Inter num campeonato paulista. A Inter vinha de uma derrota atrás da outra. A Inter estava perdendo, só tinha vencido o Novo Horizontino aqui de 1-0, o gol do Roger. Perdendo um jogo atrás do outro. E a partir do momento que a Inter perde para o Santos na Vila Belmiro com uma falha do Rafael Pim, infelizmente, doeu na gente. Aquele moleque Bruno, novo do Santos, fez um gol 42 do segundo tempo. A Inter tinha feito o gol com Batatinha. Estava trazendo um ponto precioso da Vila e o Pim falha. Aí acontece da
sogra do Thiago Carpini morrer no dia do jogo contra o Ituano aqui no Limeirão. Então o que a torcida da Inter faz? Aquele corredor de fogo para receber a delegação da Internacional. A Inter entra contra o Ituano, começa o jogo, o jogador do Ituano sai na cara do gol. Jefferson Paulino faz um milagre. Milagre, com M maiúsculo. 5 minutos depois, outra jogada do Ituano. Milagre do Jefferson Paulino. Ali, o torcedor da Inter estava desacreditado no gol. Por todo o nome que o Rafael Pim tinha, a insegurança do gol. Porque, poxa, será que o Pim vai falhar hoje? E o próprio Pim estava intranquilo. Então ele tinha que sair naquele momento. Doía no torcedor da Inter um ídolo deixar a titularidade. E aí o Jefferson Paulino entra com uma tremenda de uma frieza. A Inter ganha por 1-0 o gol do Rondinelli. E a partir daquele momento, a Inter vai ganhando um jogo atrás do outro. No Allianz Parque, Jefferson Paulino foi importantíssimo. A Inter ganha de 1-0 o gol no fim da partida. Depois vai em Campinas, outra atuação de gala do Jefferson Paulino. A Inter ganha da Ponte de 1-0. E vai, ganhando de 1-0, ganha do São Caetano aqui, com um golaço do Rafael de fora da área, ganha do Guarani por 1-0. E foi uma campanha que colocou a Inter nas quartas de final. Quer dizer, de um time desacreditado, na nossa cabeça já rebaixado, porque você perde 5 partidas de 6, você falou, foi pro vinagre. Mas o Jefferson Paulino teve uma capacidade de devolver a confiança para o torcedor da Internacional, e por isso o meu voto é nele. Gostei muito do Léo Vieira no passado também. O Léo Vieira, uma atuação em Mirassol, pô, a Inter ganha de 1-0 lá, ele fecha o gol. No Canindé ele fecha o gol. Léo Vieira, grandes atuações. Contra o Palmeiras, a Inter perde no Allianz Parque, mas ele vai bem, ganha como o melhor. Votaram no Piquerez. Eu lembro que o troféuzinho lá da transmissão foi pro Piquerez, mas o melhor foi o Léo Vieira. Então o meu voto é pro Jefferson Paulino, e com esse voto ele ganha a eleição. Tem o voto do Tatinha, mas não tem mais como o Jefferson Paulino perder essa condição de melhor goleiro da Inter dos últimos 4 anos. Mas vamos ouvir o voto do Mister. O voto do Tatinha Casagrande. Em quem ele vota? Tatinha, boa noite. Quem foi o melhor goleiro da Inter, na sua opinião? Boa noite, a galera do Pimba. Meu voto hoje é pro Léo Vieira, pela importância. Jefferson Paulino também fez um ano maravilhoso, foi importante na permanência da Inter, mas eu acho que o ano passado o Léo Vieira, se não fosse ele, fatalmente a Internacional não estaria disputando 2024 a Série A1. Então, meu voto hoje é pro Léo Vieira. Um abraço. Valeu, obrigado, Mr. Tatinha Casagrande. E aqui, Rockman, no voto popular, deu... Léo Vieira. Léo Vieira. Na opinião dos internautas, o Léo Vieira foi o melhor goleiro da Internacional. Então, o placar final ficou assim. Esse é o Léo Vieira. Vamos com o Jefferson Paulino, então, que foi eleito o melhor goleiro da Internacional. Jefferson Paulino, portanto, parabéns. 6 votos para Jefferson Paulino. 2 votos para Rafael Pim, 2 votos para Léo Vieira e nenhum voto para Lucas Frigeri. Volto a dizer, hein, Lucas Frigeri, você foi bem demais, mas a competição foi desleal. Foi. Que ficaria entre Léo Vieira e Jefferson Paulino, eu não tinha dúvida. Me surpreendeu o quanta gente votou no Rafael Pim, mas merecidamente. A história. Merecidamente. A história que o Pim merecidamente. Mas, na minha opinião, quando começou a votação, eu falei, vai ficar entre o Léo Vieira e o Jefferson Paulino. Como ficou? Então, 6 votos, Jefferson Paulino. Nós 3 aqui votamos nele. Então, para nós foi muito merecida essa escolha. O Pim está marcado na história da Internacional de Limeira. O nome dele está marcado, não tem como fugir. Rafael Pim é um dos grandes goleiros da Inter, mas no Paulista, realmente, o Jefferson... E a votação popular talvez deu o Léo Vieira, porque foi o último, né? Tá mais fresco na memória do torcedor. Mas foi muito pau a pau, tá? Foi poucos votos diferentes.